Vai ser bom isso daqui, ó. Se nós gravar um desse toda semana, vai ser bom. Fala turma, me chamo Daniel, sou estrategista digital aqui na internet. A gente cuida dos lançamentos aqui, né? Infoproduto. Tô aqui com o Felipe, nosso filmmaker aqui. A gente vai dar uma andada aqui pela cidade, gravar alguns Reels. E o Felipe tava discutindo aqui comigo uma ideia de algum infoproduto para ele, né? Algum curso. E ele tava me perguntando justamente essa questão de viabilidade do curso. Porque hoje na internet a gente tem uma falsa impressão, muito pelo o jeito que o mercado age, que é preciso de muito conteúdo para começar seu primeiro curso e tudo mais. E o Felipe me fez uma pergunta muito boa e agora eu vou passar para ele fazer essa mesma pergunta para vocês. Daniel, é o seguinte, no meu caso, como eu tenho um tipo de cliente, né, eu tenho um produto, digamos assim, e muitas vezes eu tive a ideia de querer me fazer mais conhecido na internet, no sentido de lançar meu produto na internet, que é o meu trabalho, né, autônomo, no caso de fotografia, para ser mais específico. E eu sempre tive desejo assim, de alcançar mais pessoas, principalmente até fora da cidade. Mas às vezes eu tenho muita dúvida, eu não sei como é que eu me lanço na internet, eu não sei por onde começar. E na minha cabeça é muito difícil você se jogar na internet, então eu não sei nem por onde começar. Então me explica aí por onde eu começo, qual é o primeiro passo? Assim, ó, só para vocês entenderem, esse vídeo tá totalmente no freestyle, então nada disso foi planejado. A primeira coisa que eu procuro saber é o tipo como o objetivo, né, que o Felipe quer fazer aqui. Porque quando o pessoal vem pela internet, o pessoal vem buscando escala. Ou seja, quando você presta produtos e serviços, né, como o Felipe, no caso de fotografia, você tem um limite de escala que é o seguinte: o seu tempo é limitado e como você é fotógrafo e tudo mais, você só consegue prestar um determinado número de serviços por mês, por semana. Então o seu tempo fica muito limitado. Então como que você escala? Ou você seleciona mais os clientes que você vai fazer e cobra um preço maior, ou atende né, eventos ou serviços de fotografia que vão lhe custar menos tempo para você ter escala nos serviços. Então a primeira escala é no valor, ou seja, o preço que você cobra no seu produto, e outra é colocando mais serviços na sua agenda. Mas mesmo assim, de toda forma, ainda é muito limitado. E a internet, quando a gente fala de venda de cursos, mentorias, workshop, a grande oportunidade da internet é vender em escala, ou seja, vender para um maior número de pessoas o mesmo tipo de conteúdo. Então, aí é a sacada da internet, né? Mas Daniel, eu não sei o que é escala, assim. Me explica melhor o que é escala e como é que funciona essa escala. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente eu imagino que você já tem algum negócio, né? Seja uma loja, um consultório e tudo mais. E quando eu falo escala, eu estou pensando de você faturar mais e não necessariamente colocando mais tempo, né? Você quer, às vezes, faturar mais, mas você quer ter mais tempo de qualidade. Isso é o sonho de qualquer empreendedor. O seu tempo valer cada vez mais caro, ao ponto de você cada vez trabalhar menos e ganhar mais, seu faturamento se manter. Então, isso que é a escala. Você consegue ganhar mais trabalhando menos, tendo mais flexibilidade, crescendo o seu negócio. Então, se eu quiser aparecer mais na internet, eu tenho que investir mais tempo. Vamos lá. Então você identifica isso. Esse é o bom da internet. Agora você tem que identificar como que você vai escalar seu negócio, uma vez que você quer ganhar mais. Se o desejo for se manter na fotografia, então você vai trabalhar a sua rede social e tudo mais. Claro, né, tem algumas coisas que todo mundo vai falar aí, como posicionamento de imagem e tudo mais, marketing, mas ainda fica muito genérico o que eu realmente tenho que fazer para escalonar mais. Então, como eu falei para vocês, desde o início, essa conversa aqui com o Felipe não foi planejada. Então, vou perguntar para ele agora. O objetivo é continuar na fotografia ganhando mais, ou seja, com escala, ou ir para o digital usando dos infoprodutos, que são o quê? Info vem de quê? De produto de informação. Você está vendendo um curso, você está vendendo informação. Ou seja, não é algo palpável, né? Então, quando você vende esse tipo de produto, tem esses produtos aqui na internet, como basicamente de forma bem simplista, é um login e uma senha. Ou entrega ao vivo, alguma coisa.
Mas aí vem a escala, porque você pode vender esse login e senha para infinitas pessoas. Claro, né? Com um bom marketing, dependendo do seu nicho. Então a pergunta, voltando para o Felipe agora, é esse o desejo? Vender mais o seu serviço ou vender mais escalando na internet através dos infoprodutos? Mas assim, como o ambiente do infoproduto é um ambiente que eu não tenho conhecimento, eu não sei se é um ambiente confortável para mim. Mas eu imagino que se eu tiver a oportunidade de continuar lucrando até mais do que eu já lucro na internet, sem precisar ter todo aquele desgaste físico, aquele contato pessoal com o cliente, deslocamento, mão de obra, se eu tiver uma oportunidade ou uma chance de faturar igual ou mais do que eu já faturo trabalhando, se eu for faturar isso na internet, para mim vai parecer uma vantagem. Sem dúvida. Agora eu não sei até que certo ponto eu vou conseguir conciliar essas coisas. Porque eu vou sair de um campo que para mim é confortável, que eu já tenho domínio, eu já sei as ferramentas que eu preciso para trabalhar. No caso, uma das coisas que mais me deixa preocupado ou com medo de ir para a internet é o fato de já ter muita gente fazendo. E eu sei que isso é um problema de muita gente, né? Total. Eu penso assim, tem muita gente fazendo e eu vou ser apenas mais um. Será que vai dar certo mesmo? O que você poderia dizer aí sobre isso? Primeiro, sobre o receio, né, de entrar na internet. Para mim é muito fácil pensar o seguinte, tem uma frase chamada do autor, na verdade ele tem livros, é um marqueteiro muito grande nos Estados Unidos, chamado Gary Vee. O Gary Vee, ele tem uma frase que é a seguinte: as suas ações devem suportar o peso das suas ambições. Então o que isso quer dizer? Se você fala para mim, eu quero ter uma empresa e faturar R$100 mil por mês, aí tu me pergunta, isso é possível só na fotografia ou é melhor fazer isso na internet, usando os infoprodutos? Então, sem dúvidas, você vai conseguir chegar nesse faturamento, numa liberdade financeira de você comprar uma passagem para qualquer lugar do mundo, independente se está em época ou não, vendendo infoprodutos aqui na internet. Porque você tem escala no físico, a não ser que você ache clientes e tenha mais equipe, você vai ter folha de pagamento, tem que ter uma estrutura muito maior. Então, assim, sem dúvidas, se o objetivo é ganhar mais e ter essa escala, a internet é um mar. Sobre sua pergunta, que foi o sentido, já tem muita gente fazendo, onde que eu vou acrescentar, já tem muita gente boa no meu mercado fazendo, o que eu vou acrescentar para o mercado e tudo mais. Tem duas formas de a gente pensar sobre isso. O que acontece? Em cada mercado, em cada nicho, realmente tem gente falando sobre, mas tem algumas vertentes, alguns temas do seu nicho que tem produtores hoje que ele comunica com determinado tipo de pessoa, de avatar, de comprador, do tipo de comprador, e tem outros que o comprador fica procurando pessoas para comprar porque não se identificou com o produtor de conteúdo. Então eu vou dar exemplo para vocês. Às vezes no mercado tem um público muito jovem produzindo conteúdo, né? Então é uma garotada aí de 28 anos, que nem eu, 25, 30, produzindo conteúdo. Mas aí tem muita gente da maioridade, 40, 50 anos, entrando na internet para aprender. Para esse pessoal é muito difícil digerir um tipo de conteúdo dessa garotada mais nova. Eles usam termos mais técnicos, o jeito de falar já é um jeito mais da internet, precisa acompanhado, acostumado a escutar entrevista no Fantástico. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? No nicho, sempre vai ter uma fatia do público que ainda não foi alcançado, independente do nicho. E falando do Brasil, um país que a gente está hoje, com mais de 220 milhões de habitantes, é muita gente procurando se profissionalizar. O mercado hoje de educação no Brasil, o que acontece? Ele realmente forma pessoas em grande escala. Só que o mercado hoje não é que nem nos anos 80, 90, que basicamente quando a pessoa tinha uma faculdade e um mínimo de responsabilidade em suas atribuições, ela já conseguia um salário melhor. Hoje não é o caso. Hoje o mercado está muito mais seletivo, que só você ter uma faculdade ou você ser bom na sua área que você exerce não é o suficiente. Então, assim, a internet chega justamente como esse divisor de águas que abre a oportunidade
Isso eu estou falando independente do seu nível de conhecimento que você tem hoje, se você tem graduação ou não. Então, assim, pensando nisso, o que acontece? Você sendo fotógrafo ou você se imaginando no seu nicho que você tem aí hoje. Basicamente, tem duas formas de você falar na hora de escolher o público. Ou escolhe o público que ele tem o mesmo nível de conhecimento que eu, mas só que eu vou ensinar outras coisas para ele. Então, imaginemos que o Felipe ensine para fotógrafos. Esse pessoal... vamos supor que ele não tem o mesmo nível, mas eles já sabem da mesma coisa praticamente. E aí você pode perguntar, não, mas aí o que o Felipe vai ensinar? O Felipe pode ensinar outras coisas que não estão necessariamente ligadas com a fotografia. Que é o quê? É como se posicionar, é como fazer um marketing, é como agregar valor no seu serviço e fechar mais contratos, fechar contratos mais caros, né? Atendimento ao cliente entra aí também? Atendimento ao cliente, sem dúvidas, entra aí. Então, assim, tem um pessoal muito entrando em volume todos os anos na internet, na fotografia, que não sabem atender o cliente. E você que está aí, já tem muito tempo no mercado, já sabe muito bem como que atende o cliente da melhor forma, né? Como que fecha mais contratos, como que cobra um valor maior. Quem está iniciando em quase todas as áreas, uma das grandes dificuldades é precificar seu serviço. Sabe por quê, Felipe? Diga aí, tô curioso. Porque a pessoa ela não se sente preparada e capacitada para cobrar algum valor X. Inclusive, uma das minhas maiores dificuldades quando eu iniciei alguns anos atrás foi exatamente não ter a mínima ideia ou noção de quanto cobrar por determinado serviço. Exatamente. Independente da área que você trabalha hoje, principalmente quando a gente fala de serviços, seja na área da saúde ou qualquer outra área, uma das grandes dificuldades que você tem é justamente na precificação do seu serviço quando você está iniciando, porque você se considera realmente muito iniciante, muito imaturo no negócio, já tem pessoas muito bem estabelecidas no seu mercado, né, na sua área. Então, assim, como que eu vou chegar cobrando um valor bom, que nesse pessoal já cobra, né? E aí eu acabo ficando com, entre aspas, as migalhas ali do mercado, que é aquele pessoal que vai pagar, não necessariamente o quanto vale o seu serviço, mas o que ele pode pagar. E você, como está iniciando, vai aceitando tudo que aparece pela frente. Então aí, voltando lá para a nossa ideia de infoprodutos, e continuando no nicho da fotografia, o Felipe pode tanto ensinar para profissionais, como ele pode também formar pessoas que gostam, têm essa tendência, são bastante visuais, gostam de se fotografar, já investem em câmera, já investem em audiovisual, que não tem esse conhecimento técnico ainda e gostariam muito de aprender, né? Comprariam um curso para aprender e tudo mais. E aí cabe do produtor, no caso o Felipe aqui, identificar com quem ele quer falar, ou seja, o público que ele vai vender esse curso, e também a gente pensar em tamanho de mercado, que é o seguinte, por que às vezes muita gente não vende no seu nicho que está atuando? Primeiro, não faz um estudo de quem vai ser o comprador deles, o tal do público-alvo, né, que vocês provavelmente já escutaram muito por aí. Mas tem um detalhe também que poucos se atentam, que é o tamanho de mercado. Às vezes você vai começar no nicho, e aí o nicho está em alta, está explodindo. E quem chega primeiro, como você já bem sabe, ouvir essa frase, quem chega primeiro bebe da água limpa. Só que chega o tempo que o mercado já está em um prazo de saturação, que quem está entrando no mercado agora já não vai ganhar igual todo mundo. Porque já tem gente que já tomou a fatia toda no mercado. Então, assim, se você é coprodutor, está pensando em iniciar em áreas aí do digital, como design, como fotografia, filmmaker, enfim, diversas áreas de gestão de tráfego, você tem que entender o cliente que você quer atender. E se o nicho que você quer atuar, se especializar, ser um especialista, é também favorável, é grande para crescimento, né? Então, são esses dois tipos de pensamento que vai ter que ter, Felipe, para quem eu quero vender aqui na internet. São pessoas profissionais, e o que eu agrego a mais para esses profissionais que eles ainda não sabem, ou se sabem pouco, ou eu falo com o público final, que é uma galera gigante aí. Só que aí você também vai competir com o pessoal grande. E aí entra uma coisa que é concepção de produto. Que aí basicamente é o quê?
como que eu crio meu produto, como que eu crio meu curso, como que eu crio minha mentoria, diferente de tudo que o mercado já entrega. Aí no caso tem que entrar a criatividade da pessoa também, né? Tem que estar em Porque a criatividade. internet já está cheia de gente criativa. E também vai muito de um estudo de mercado. Exemplo, o que eu faço muito quando eu estou lançando um expert novo, que eu não conheço muito do nicho dele? Eu vou fazer uma pesquisa muito grande, né? Eu vou ver o tamanho do nicho, eu vou ver as pesquisas, eu vou ver quanto desse nicho, desse pessoal é comprador ou não, as maiores dores, os maiores desejos, o que esse pessoal almeja em sua área de trabalho, o que eles vislumbram, né, para o futuro. Ou seja, quanto mais, é coisa básica, né, em relação com o marketing, é isso, é você saber com quem você quer falar e usar a mensagem certa para se comunicar com essa audiência. Porque se você sabe como conversar com a pessoa, ela vai estar toda a ouvidos para ouvir o que você tem para falar. E torna a venda muito mais propícia, né, algo mais fácil de ser encaixado. Então, resumindo aqui a minha dúvida, que já foi muito bem respondida, digamos que eu decida me lançar na internet com o meu produto, né, o meu trabalho. Eu consigo fazer isso sozinho ou necessariamente preciso recorrer a alguém, um profissional, um estrategista? É uma coisa que eu consigo fazer só ou tenho que recorrer a algum profissional para fazer isso? Ótima pergunta. Possivelmente, se você está começando, você tem a mesma pergunta. Assim, você pode começar só. E eu vou ser até um pouco ao contrário. Se você está muito iniciante, eu indico até que você comece só mesmo, para você entender o tamanho de onde que você está se entrando. Por que eu digo isso? Porque às vezes você vai contratar logo de cara um profissional, porque você quer economizar tempo, porque você já tem uma verba melhor para investir nisso. Só que aí você não sabe muito bem das atribuições desse profissional. O que ele pode fazer, onde que você vai cobrar e tudo mais. Então meio que você fica na mão. Ou seja, eu não sei, ficou bom esse trabalho, ficou bom essa página, ficou bom esse texto, esse roteiro? Eu não sei. Seu nível de conhecimento sobre o assunto é tão baixo que você não consegue avaliar o trabalho de quem fez aquilo para você. Se tá bom, se tá ruim. Porque praticamente qualquer coisa que ele lhe der, você vai receber e vai achar melhor do que aquilo que você faria. Então, assim, eu digo que no início mesmo, você comece a estudar muito, mesmo que você for contratar alguém, estude muito sobre a atividade dessa pessoa, sobre as atribuições dessa pessoa, sobre o que ela tem que entregar para você, na qualidade que você deseja. Tem um alinhamento muito bom, porque isso vai facilitar muito a sua vida e evitar problemas futuros, de entender o que, beleza, esse profissional vai me atender nisso e nisso. Porque o que acontece muitas das vezes é que o pessoal tem uma expectativa que o profissional às vezes vai fazer mais do que o trabalho que ele imagina que tem que ser feito, né? E aí depois há discussões, né? Não, mas eu não sou encarregado de fazer isso. E aí o produtor de conteúdo achava que era e fica aquele bate e volta. Então, assim, tá iniciando agora, quer lançar seu infoproduto? Estude bem o mercado, estude seu nicho e comece você mesmo. Lá na frente, quando você já tiver os seus resultados ali, tiver suas primeiras vendas, quero escalar, quero estruturar mais meu negócio, e aí eu indico que você contrate uma equipe, um lançador, para acelerar isso, né? E é porque eu trabalho na área, tem uma agência, o Felipe é um dos nossos colaboradores lá, mas eu indico que está começando agora, estuda seu mercado, estuda muito bem, faz seus primeiros testes. E aí a pergunta que você pode estar pensando agora é, tá, beleza, entendi tudo isso, até agora tá tudo clareou mais, mas como que eu começo definitivamente? Né? Como que eu começo a vender? Como que eu vejo o Plim Plim da Hotmart ou da Kify ou qualquer outra plataforma de venda de cursos? Daniel, ok, eu entendi a explicação sobre o que você falou de começar sozinho mesmo para ter a ideia da dimensão do negócio, de como é que é, mas de forma prática, assim, de forma mais prática mesmo, para ficar bem entendido para mim e para quem vai ouvir. O que seria esse começar? Seria gravando stories e postando no Instagram? Era se gravando e colocando no YouTube? Qual é o primeiro passo para eu entrar na internet, assim, do digital? Pelo menos para me tornar conhecido. É investir mais em postagens, fazer Reels todo dia, gravar e colocar no YouTube? O que é, assim, de forma prática, esse começar? Boa.
quando você pensa em vender, basicamente é o seguinte, você tem que ter pessoas lhe escutando. E quando a gente fala da internet, como que você atrai o máximo de pessoas? Produzindo conteúdo, que é justamente o que eu estou fazendo agora. Então assim, o seu primeiro pensamento vai ser o quê? Como que eu produzo conteúdo na qualidade que eu considero boa, viável, e no máximo de volume que eu consigo entregar. O que eu estou querendo dizer com essa frase? Que é o seguinte, você tem que se preparar e pensar numa qualidade boa, mas você não precisa se prender totalmente a ela para começar. Porque senão você vai cair no perfeccionismo de achar que precisa produzir um conteúdo perfeito para começar. Então assim, esse vídeo, por exemplo, mesmo, eu tinha mais ou menos uma ideia dele, mas nada do que eu estou falando aqui, que o Felipe está perguntando, foi planejado. Até porque a nossa ideia era outro tipo de vídeo, né? A gente entrou no carro e vamos fazer aqui conteúdo. Um bate-volta aqui de perguntas e tal. Exatamente, vamos produzir conteúdo. Esse é o objetivo principal que você tem. E aí os telespectadores estão recebendo aí uma enxurrada de informação preciosa. Boa, exatamente. Que inclusive eu tive que pagar algumas mentorias caras aí para aprender isso daqui. E já fica a dica, esse vídeo vai pro YouTube, né, Daniel? Vai pro YouTube. Se você gostou aqui do bate-papo, tem outros tipos de dúvida, você já vai dar um like, comentar nesse vídeo e lançar um assunto aí que você queira que a gente discuta também para tirar outras dúvidas suas, você que está iniciando ou querendo iniciar aí no mundo digital. Boa. Então voltando lá, produzir conteúdo. Então assim, como é que eu faço isso numa qualidade que eu considero boa, não é a perfeita, porque eu não vou me prender a isso, mas eu considero boa. Então assim... Daniel, só te interrompendo, tem muita gente que eu conheço que não começa porque só tem um celular. O que tu diz pra uma pessoa dessa? Boa. Tem muita gente com... Eu não tenho câmera, eu não tenho luz, eu não tenho microfone, só tenho um celular e vai esperar até... Boa. Quando eu comecei também, galera, eu tinha um Samsung, se eu não me engano era aquele A10, assim, com a tela toda quebrada e trincada, né? E isso não me parou de começar, uns 4, 5, quase 5 anos atrás. E assim, parece um pouco brega e papo de coach isso, mas se você esperar o momento perfeito para começar, você não começa. Então assim, comece com o celular que você tenha hoje, né? E eu imagino que se você está vendo esse vídeo, está no YouTube e tudo mais, você também não tem o pior celular do mundo, porque hoje até os celulares de entrada já tem uma câmera minimamente viável. O Felipe, que é fotógrafo aqui, entende muito mais do que eu, ele pode dizer isso e afirmar com mais clareza. Tá certo. Então assim, antes era muito mais difícil ter uma qualidade boa, agora com o celular mais de entrada você já consegue. Então assim, comece com o celular que você tem agora. A preocupação maior vai ser o seguinte, primeiro, o que eu indico, eu não começaria, como eu não fiz isso, em várias plataformas. Então, eu primeiro comecei no Instagram, depois eu pesquisei pessoas, né? Como eu sou lançador, o que é lançador basicamente, galera? Eu faço os bastidores de muitos produtores de conteúdos que vocês veem aí na internet. Esse pessoal que lança curso tem toda uma estrutura por trás, página de vendas, pessoas gravando, pessoas editando as aulas, anúncios, gestão de tráfego e tudo mais. Eu tenho uma empresa, uma agência que cuida justamente disso hoje. Então, eu indicaria que você primeiro começasse pelo Instagram, dedicasse o máximo de tempo na produção de conteúdo no Instagram. E vale ressaltar que eu não começaria produzindo, me preocupando em produzir volume nos stories, que às vezes é uma grande dificuldade, um erro que eu vejo, pessoal, que é o seguinte, stories, talvez se você é um pouco mais entendido do assunto, você sabe que stories não atrai o pessoal, não atrai volume de pessoas. E se você está iniciando, você tem que se preocupar, é o seguinte, como que eu atraio o máximo de pessoas qualificadas para o meu Instagram. Isso inclusive serve para mim, porque às vezes eu posto muito mais no meu story do que no feed. Exatamente. Olha aí o negócio aí pegando para mim agora. E o feed é justamente isso, é um canal de atrair pessoas. Se você ficar postando os conteúdos, e tem gente que posta os melhores conteúdos nos stories, e aí o que acontece? O pessoal vê, gosta, engaja, mas esse tipo de conteúdo não vai atrair seguidor novo, porque o Instagram vai distribuir somente para quem lhe acompanha e para uma parcela pequena de quem lhe acompanha. A gente está falando aí de 5 a 10%, quando muito, da sua audiência total. Então esse pessoal que você vê aí de 1 milhão, de 2 milhões de seguidores, quando eles têm muito engajamento, uma taxa aí para você se basear, é de 5 a 10% de engajamento no mercado. Ou seja, se a pessoa tem 1 milhão, ela vai ter ali
próximo isso no engajamento bom de 100 mil views nos stories. Então, assim, foco no Instagram, produzir mais conteúdo, e aí agora você vai se preocupar, tá, mas que volume é esse? Eu sugeriria para você começar no mínimo com 3 vídeos por semana no Instagram, postando conteúdos e tudo mais. Os vídeos eu focaria em fazer vídeos muito topo de funil. E aí entra agora, que talvez seja até uma dúvida do Felipe, que é o seguinte: quando você vai começar, você tem a visão de produzir conteúdo a partir do conhecimento que você tem hoje. Então é bem fácil de você ir por um lado muito técnico da produção. Então falar algo que necessariamente não é o que o seu público está procurando no momento. Que você às vezes está falando em um nível para um pessoal que já está muito elevado e o pessoal quer saber ali o básico, a superfície. Então quando você está pensando em criar conteúdo topo de funil, o pensamento tem que ser o seguinte: como que eu crio conteúdos com as dúvidas mais procuradas, mais pesquisadas, mais básicas do pessoal que eu quero alcançar, para justamente trazer esse pessoal em massa para mim. Porque se eu falar só de maneira muito técnica, o meu conteúdo não vai ser entregue para o Instagram, e se ele for entregue, vai ser entregue para um pessoal pequeno, que é justamente que entende muito sobre o assunto. E se a gente for olhar de forma muito básica, a sua ideia é justamente ensinar mais pessoas. Então você quer falar com quem não sabe ainda. Então assim, procure dúvidas, procure coisas, assuntos que o público ainda realmente não conhece. É uma coisa muito básica, é aquele tipo de dúvida que você vai falar assim: não, Daniel, realmente o pessoal sempre me pergunta sobre isso. Entendeu? Sempre me pergunta sobre isso. É aquelas dúvidas que quando você tem muita repetição e o pessoal procura muito, geralmente é as dúvidas mais básicas, é o que o pessoal quer mais saber. É por aí que você vai começar. É esse tipo de tema que você vai produzir conteúdo. Então, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do esperado. Eu dei um panorama geral para vocês. E acompanhem que a gente vai continuar nessa série de vlogs. Inclusive eu vou botar episódio 1 e episódio 2 justamente para a gente continuar no tema. E no próximo vídeo, eu vou falar a forma mais simples que você pode começar seu infoproduto com o conhecimento que você tem hoje. Já começar a vender na próxima semana. E aí, você topa esse desafio? Eu vou te ensinar como no próximo vídeo. Acompanha.